como as entrevistas do Matias Vallés, para que se hagan uma ideia de por onde vai. É autora, como Ana Gabriela Macedo, de um dicionário de crítica feminista e coordenou agora a última edição das novas cartas portuguesas. Uma coisinha só quanto a isto, porque todos conhecem as novas cartas portuguesas, evidentemente, um livro capital, um livro fundamental na história de Portugal, na história do feminismo português, evidentemente, um livro que estava para sair, depois foi apanhado, as autoras, as Três Marias famosas, acabaram no tribunal, iam acabar no tribunal, e afinal a Revolução dos Cravos teve como banho colateral, desta vez, que afinal o julgamento não aconteceu. Essas novas cartas portuguesas sabem muito bem que estabelecem no título, sobretudo, mas não só, uma relação com as cartas de Sor Mariana do Conforado, famosa freira do convento de Beja, que hipoteticamente teria escrito aquelas cartas, que afinal parece que não eram dela, mas que aquelas cartas de um libertino francês do século XVIII refletiam muito bem, de alguma maneira também, o mundo feminino parcial do Portugal da época, verdadeiramente. Porque cartas houve muitas de freiras para soldados franceses, oficiais, sobretudo, não é? E refletiam o mundo afetivo e o mundo social extraordinariamente bem. E era justamente esse mundo com quem estas novas cartas estabeleciam esse diálogo, no que esse mundo tinha de continuidade, no pior, no Portugal dos anos 70, em que apareceram as cartas. Bom, isso já é um ponto de partida. Uma das autoras era Maria Teresa Horta, e aqui podemos já quase começar, mas não começamos. Eu só vou plantejar isto, depois ela vai falar, vai ler como ontem, quanto com mais vários poemas. Mas o primeiro livro de poemas publicado por Luís Amaral tinha um título curioso: Minha Senhora de quê? Referenciou-me hoje. Minha Senhora de quê? Uma das autoras das novas cartas portuguesas, Maria Teresa Horta, tinha publicado um belíssimo e curioso livro de poesia intitulado Minha Senhora de Mim. Eu cheguei aqui a Palma em 1976 e havia 5 alunas, no ano seguinte havia 6, no outro 8, e num dos primeiros cursos eu tive uma aluna que era Ana Maria Vives, que Alário, que alguém puder conhecer. Bom, o primeiro trabalho de um aluno meu de português em Palma foi a tradução de Minha Senhora de Mim, de Maria Teresa Horta, para catalão por Ana Maria Vives. Lembro-me perfeitamente, lá pelo ano 77, 78, eu não sei por aí. Portanto, evidentemente todos dizem, olha, novas cartas portuguesas, Maria Teresa Horta, Minha Senhora de quê? Minha Senhora de Mim, diálogo com... E eu pensava também, como todos pensavam, como a prologuista do livro, aliás, descobriu, não, esse diálogo. Não há tal diálogo, e um acaso absoluto. Portanto, mas são coisas que acontecem e que têm a ver também com o poder do leitor, verdadeiramente, nesta poesia da modernidade, que joga com a ambiguidade e, portanto, com a riqueza de significados, que obriga o leitor a ser ator também, autor, tem muito a ver com essa ideia nova do leitor, que tanto falou, entre outros, Ortega. Bom, antes de prosseguir, de continuar com outros livros de poesia, com livros de literatura infantil, com traduções, Ana Luísa Amaral, que já viu reunida a sua poesia, este livro, em versos, depois vamos falar de inversos, aversos, etc, etc. Depois vai ler alguns poemas e já depois podemos começar a conversa, que eu espero como ontem que seja um monólogo da autora.
Eu também sou assim, preguiçoso. Ana Luísa, podes. Bem-vinda e obrigado, obviamente, e obrigado por tudo, pela tua presença. Amanhã, a primeira hora, tem de sair daqui. Tem sido a sua chegada aqui tem sido uma história fabulosa, um culebrão. Porque amanhã vai para Chipre, onde vai aparecer uma grande antologia em turco e grego da sua poesia. Espero que daqui parta a ideia feliz de uma antologia em catalão e depois em castelhano também, que não existe ainda, mas que deveria existir. Muito obrigada. Muito obrigada. Perfecto pela apresentação. Muito obrigada, muchas gracias a todos e a todas. E é um grande prazer, é um grande prazer estar aqui. Eu vou falar em português. Obviamente é a minha língua. E eu vou ler alguns poemas então. Salomé, após o crime. Quantas vezes te vi e me surpreendi porque te olhava, sentindo a tentação de te espiar e o desejo de amar o que não tinha. Como saber pelos sonhos mais nus que me assaltavam que eu não era paisagem para ti? Dizem luxúria só onde houve amor e um crime tão enorme de luxúria. Mas eu quis-te indefeso como festa, os teus lábios a festa para mim. Quantas vezes me vi pensando no meu crime e na história dos homens a julgar-me. Mas o que eu li na bandeja do crime foram os olhos com que tu me olhavas. Finalmente, eu, paisagem, e a luxúria que há sempre no amor. Kamasutas. Atira a roupa toda para o chão, depressa, sem momento sedutor nenhum. As peças aos bocados, desmaiadas, caídas pelo chão, do mais pesado ao mais quase infinito de leveza, e deixa a luz acesa, sem sedução nenhuma, uma luz pelo menos de 60 watts, ou então crua, de supermercado. Escolhe armário, sítio esquadriado onde os corpos não possam descansar. Sem qualquer tipo de preliminar, assalta-me vestida, que eu tenha a roupa toda, do mais pesado ao mais quase infinito de leveza, luzes todas acesas, depressa e de repente, passemos à cozinha. E lá, numa poética de mãos, em suprema ginástica de olhar, comemos lentamente, com saber hindu, os restos do assado soprado do jantar. À luz fosforescente e sedutora, no mais preliminar, lança contra o fogão, por sobre o ombro, o copo de cristal, do estepé alto, que o chão, ao ser-lhe agudo como o asfalto, lhe ensina o Kama Sutra em última edição. A gênese do amor. Talvez um intervalo cósmico a povoar sem querer a vida. Talvez com o azar que a inundou de luz, retransformou em matéria tão densa que a cindiu, a reteve suspensa pelo espaço. Eram formas cadentes como estas, imagens como abóbadas de céu, de espanto igual ao espanto, em que nasceram as primeiras perguntas sobre os deuses, o zero, o universo, a solidez da terra redonda e luminosa, esperando a damastores que a domestiquem, ou fogos fátuos incendiando olhares, ou marinheiros cegos, ávidos de luz, da linha que em compasso divide céu e mar. O azar é pouco, porque a palavra rasa o que a pele descobriu, e a pele também não chega, pequeno meteoro em implosão, estátua em lume talvez, à espera, a paz, ainda que haja ausente crença ou fé, e profano desenho desses estranhos bichos, semi-monges, malditos, deslumbrados, e uma visão talvez, na penumbra serena de algum claustro. Talvez assim tivesse algum sentido a gênese do amor. O excesso mais perfeito. Cria um poema de respiração tensa e sem pudor,
com a elegância redonda das mulheres barrocas e o avesso todo do arbusto esguio. Um poema que Rubens invejasse ao ver, lá do fundo de 3 séculos, o seu corpo magnífico deitado sobre um divã e reclinados os braços nus, só com pulseiras tão, mas tão preciosas, e um anjinho de cima, no seu pequeno nicho feito nuvem, a resguardá-lo, doce. Um tal poema queria, muito mais tudo que as gregas dignidades de equilíbrio, um poema feito de excessos e dourados e todavia muito belo na sua pujança obscura e mística. Ah, como eu queria um poema diferente da pureza do granito e da pureza do branco e da transparência das coisas transparentes. Um poema exultando na angústia, um largo rododendro cor de sangue, uma alameda inteira de rododendros por onde o vento, ao passar, parasse deslumbrado e em desvelo e ali ficasse, aprisionado ao cântico das suas pulseiras tão, mas tão preciosas. Nu, de redondas formas, um tal poema cria, uma contra-reforma do silêncio. Música, música, música a preencher-lhe o corpo, e o cabelo entrançado de flores e de serpentes, e uma fonte de espanto polifónico a escorrer-lhe dos dedos. Reclinado em divã forrado de veludo, a sua nudez redonda e plena faria grifos e sereias empalidecer, e aos pobres templos, de linhas tão contidas e tão puras, tremer de medo só da fulguração do seu olhar. Dourado, música, 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 e a explosão da cor, espreitando lá do fundo de 3 séculos, um murilho calado, ao ver que simples eram os seus anjos, junto dos anjos nus deste poema, cantando em conjunção com outros astros louros, salmodias de amor e de perfeito excesso. Côngora empalidece como os grifos, agora que o contempla, esta contra-reforma do silêncio, a sua mão erguida rumo ao céu, carregada de nada. E mais. Sim. Então faço um outro e termino aqui. Passado. Ah, a velha sebenta em que escrevia as minhas composições de francês. Mes vacances. Gostei muito das férias. Je suis allé à la plage com 2 S. O verbo être pede concordância. J'ai beaucoup nagé. E depois terminava com o sol a pôr-se no mar e ia ver gaivotas ao dicionário. As correções a vermelho e o passé simple. Escrever 100 vezes no fume, vos fûtes, il fure, as tardes de sol. E Madame Denise que dizia "Toi ma petite", com ar de sargento, e a cara zangada a fazer-se vermelha. "Tenho glóbulos a mais, faites attention." E o olhar que desmentia tudo, em ternura, rompi. E as regras decoradas, e as terminações verbais, AIS, AIS, AIT. A hora de estudo extra e o sol de fim de tarde a filtrar-se pelas carteiras. A freira a vigiar, distraída em salmos, eu a sonhar de livro aberto, Once upon a time there was a little boy, e as equações de 3º grau a uma incógnita. Há tardes claras em que era bom ser boa, não era o santinho nem o reboçado, era a palavra doce a afagar-me por dentro. As batas todas brancas salpicadas de bolacho colorido e o cinto azul que eu trazia sempre largo assim, a cair de lado, à espadachim. As escadas de madeira rangente ao compasso dos passos, sentidas ainda à distância de 20 anos, todas nós, em submissa fila, a responder à chamada. Presente! Parecia-me então lógico e certo, como assistir à oração na capela e ler as epístolas de São Paulo aos Coríntios. Naquele tempo, tem uma voz bonita e lê tão bem, e depois mandavam-me apertar o cinto para ficar mais composta em cima do banquinho, à direita do padre. E o fascínio das confissões. As vozes sussurradas na fina teia de madeira castanha a esconderam a falta, o cheiro do chão encerado e da cera das velas, e quando deixei de acreditar em pecados e comecei a achar que as palavras não prestam e que era inútil a teia de madeira.
Há noites de insónia à distância de 20 anos. Once upon a time there was a little boy and he went up on a journey. There was a little girl in Petite Fille. E o passé simple. Como parecia simples o passado. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Escrever uma palavra, uma só, ao luar, a pedir concordância como uma carícia. Elles sont parties, les mouettes. Bom, se calhar depois falarei mais. Pois é, Ana Luísa. E a palavra de Ana Luísa Amaral, que já publicou 9 vezes o livro de 12 já. Dois no Parelo, mais um livro no Parelo, e enfim. Não vou aqui agora dizer coisas como é autora já consagrada, reconhecida, dos nomes importantes, mas é assim, mesmo assim, ela sabe também, mas vamos deixar. Só o tempo é que dá um valor Essas poesias para a tua autoestima ficar assim. Está muito bem, obrigada. Não, mas é verdade. Tem depois, isto já digo, livros infantis, tem traduções, tem obras de investigação, mas vamos lá com a poesia, provavelmente, que, pelo menos quantitativamente, o núcleo mais forte da sua obra, e que começou com esse livro Minha Senhora de Quê? Ontem falávamos com a poesia da Walter Gourmay e dizia que é uma poesia pessoal. De facto, a poesia também de Ana Luísa Amaral, por outra linha, por um caminho muito diferente, é também uma poesia extremamente pessoal. Há duas poesias que se repetem na crítica, sempre que falam da poesia dela. Uma, a mistura entre, digamos, o cotidiano, o dia a dia, das coisas, dos trabalhos, das preocupações do dia a dia, e, ao mesmo tempo, o que poderíamos chamar o mundo intelectual, o mundo propriamente literário, interrelacionado sempre e transformando-se o mundo, que isto é bonito, não é? O mundo cotidiano, o real cotidiano do dia a dia, transformado justamente desde a poesia, aquela reabilitação que pedia Mário Cesarini do real cotidiano, e, por contrário, também a própria palavra poética, muitas vezes perdida nesse além, transformada em uma coisa do usado cada dia também. Isso é um jogo realmente que eu acho fascinante e que é muito característico da obra de Ana Luísa Amaral. Por outro lado, a sua obra quase completa, estamos à espera, não? Mas por enquanto. O avião, deixa lá o avião, tenho medo agora de não chegar. O título Inversos, que isto é um mundo às avessas, um mundo ao contrário, a inversão do mundo. Tem a ver, por exemplo, com uma coisa também destacada na sua, o seu diálogo, desta vez, com a tradição em geral, com a tradição clássica, por exemplo, mas também com a tradição moderna, com os mitos, os heróis, os livros, os topoi da tradição clássica greco-latina, curiosamente, e também com os topoi, os heróis, os temas da tradição moderna. Da tradição moderna portuguesa, Luís Neto Jorge, estou a pensar agora, ou outra, e, ou por exemplo, inglesa ou americana. Não é? Ela fez uma tese sobre Emily Dickinson, entre outras coisas. Não é? Portanto, tudo isso são coisas que têm, mas sempre esta leitura da tradição e esta ressurreição, ou esta espécie de colocar sobre a mesa essa tradição de uma maneira muito particular, é sempre para invertir, para dar a volta a essa tradição, ou para fazer uma leitura muitas vezes ao contrário, onde Orfeu é Eurídice, por exemplo, e complementam-se, de facto. Não é uma substituição, isto é outra coisa também, é uma complementação, provavelmente é nesse sonho absoluto que muitas, não digo todas, mas sim algumas, pelo menos feministas, do bom caminho,
sonham, não é? Bom, eu não sei se estas duas, três coisinhas que se repetem sempre, que aliás vence quando lê a poesia dela, não é? E não sei se tem alguma coisa a Ana Luísa comentar sobre isto. Sim, muito obrigado, perfeito, é isso mesmo. Eu tenho para mim que a poesia parte do mundo, não é? A poesia parte da vida, obviamente transmutada sempre. As pessoas percebem, não é? Portanto, em português, transmutada sempre, mas de facto aquilo que Cesarini falava, o real cotidiano, ele tem um poema muito bonito, que ele começa a apresentar-te aos deuses, não é? É um poema de amor, e depois diz seguir-te de helicóptero até casa, quer dizer, é um soneto de amor, que a determinado momento mete um helicóptero pelo meio, não é? O helicóptero naturalmente é poético, é tão poético quanto a solidão, ou quanto o amor, ou quanto por exemplo, o diálogo, quanto o fruto que pode dar o diálogo da poesia escrita hoje com os mitos, ou com a poesia de Emily Dickinson, ou com a poesia de Adrienne Rich, ou de William Blake. Eu sou feminista, de facto, mas eu não penso que a minha poesia o seja, eu julgo que são coisas muito diferentes. Penso que há, ou é poesia ou não é poesia, pronto, quer dizer, não me parece que seja necessário estar a carimbá-la, digamos assim. Eu tenho posições perante o mundo, e para mim ser feminista equivale tão somente a uma coisa muito simples, que é uma questão de direitos humanos. Eu não vejo razão nenhuma para metade da humanidade ter nascido com outra configuração anatómica e ser por isso menorizada. Não encontro a explicação. Portanto, o meu feminismo é esse, digamos assim. Eu acho, e penso que com isto, contra isto, ninguém se oporá, julgo eu. A minha posição perante, deixa-me voltar atrás, se calhar formular isto de outra maneira. A poesia não discrimina, a palavra não discrimina, mas a crítica, mas as instâncias que a regulam, essas sim, têm discriminado, essas sim, e eu penso que são essas que me interessa estudar, e é esse nível, e por exemplo, um grande livro do século XX, como Novas Cartas Portuguesas, trabalham. Novas Cartas Portuguesas é um livro que fala não só sobre a mulher, mas sobre os jovens soldados, por exemplo, que iam para o ultramar, que iam para a guerra colonial, não é? E as cartas, uma carta escrita pela voz de um jovem soldado nas Novas Cartas Portuguesas, uma carta escrita na voz de um jovem soldado, podia ser uma carta escrita hoje por um jovem soldado no Iraque, numa qualquer guerra. E eu acho que esta é a grandeza, digamos assim, das Novas Cartas Portuguesas também, é falarem de tudo, digamos, não é? E de não excluírem, de não verem as mulheres como vítimas, os homens como algozes. Não me interessa rigorosamente nada esse tipo de leitura, não é? Mas verem-nos aqui, neste planeta, tão bonito, não é? Tão belo que é, e que a gente, enfim, vai estragando, não é? E continua a estragar, e isso também é uma preocupação, enfim, que eu tenho como cidadã, e que vamos estragando, enfim, neste planeta tão bonito e que nos é a todos comum. Portanto, eu penso esta relação com Novas Cartas Portuguesas. Em relação a esse livro, Minha Senhora de Quê, é verdade, o livro era para se chamar outra coisa. O título do livro era A Impossível, foi assim que ele foi para a editora, e foi assim que a editora o aceitou. A Impossível Sarça. Eu não sei se sabem, se percebem, como você disse, sarça, não sei, em castelhano, sarça. A Impossível Sarça. Só que este título levantava-me um problema, quer dizer, eu acho que nós quando escrevemos, o poeta, o escritor, enfim, eu falo por mim, quando eu escrevo, eu não escrevo a pensar no que é que as pessoas vão pensar, como é que o leitor vai reagir. O leitor, para mim, o leitor vem depois, não é? Por outro lado, também não acho que ninguém que escreva para a gaveta. Acho que nós temos esta necessidade de mostrar a alguém. Emily Dickinson publicou 9 poemas em vida, viu publicados 9 poemas, mas ela publicou-se, porque se tornou-se pública através das cartas, quer dizer,
nas cartas mandava os poemas. Então, eu acho que nenhum de nós escreve para a gaveta. Quer mostrar, deseja partilhar. Esse desejo de partilha, digamos, com o outro é muito diferente de haver uma agenda naquilo que se escreve. De eu escrever a pensar, o leitor deve pensar, o leitor tem que entender isto ou aquilo. Não tem nada a ver com isso. Por isso mesmo é que o Perfecto lê Minha Senhora de Quê como uma resposta a Minha Senhora de Mim. Ou a Maria Irene Ramalho, a primeira pessoa que escreveu sobre este livro, leu assim. Mas, efetivamente, o livro não se chamava-se A Impossível Sarsa. Quando o título é diferente, porque o título as pessoas ouviam e diziam assim, A Impossível Farsa? Eu dizia, não é farsa, é sarsa. É impossível quê? Eu dizia, sarsa. Olha, o que é sarsa? Diziam algumas pessoas e eu achei, pronto, sarsa. Então, eu tinha ali um poema que se chama Minha Senhora de Quê? E pensei, olha que título tão engraçado. Minha Senhora de Quê? Pronto, o livro saiu e não fui pensando na Maria Teresa Horta, conscientemente, porque a gente nunca sabe nas pulsões que temos inconscientes. E depois saiu o livro, a Maria Irene Ramalho disse, é um diálogo com Maria Teresa Horta, em 71, é um belíssimo livro, Minha Senhora de Mim, um belo livro, um belíssimo livro esse. Maria Teresa Horta, em Minha Senhora de Mim, reapropria a voz da mulher que os trovadores tinham roubado à mulher ao chamarem Minha Senhora, aliás, porque o senhor não tinha feminino, enfim, era neutro. E Maria Teresa Horta diz Minha Senhora de Mim, em 1971. Ana Luísa Amaral, 20 anos depois, diz Minha Senhora de Quê? Quer dizer que conquistas. E elaborou toda uma teoria que eu achei maravilhosa. Maravilhosa, aliás, ela tem isso no seu pós-fácil. Ela explica isso tudo e tal. E eu disse assim, olha que interessante. E depois eu colei-me, quer dizer, achei tão interessante, porque eu acho que o olhar de fora ilumina depois aquilo que nós escrevemos. E achei tão interessante que sim, que disse que sim, mais tarde, claro, é um diálogo com a Maria Teresa Horta, que há 2 anos, já não sei porquê, numa entrevista que me fizeram, perguntaram outra vez e eu disse assim, por acaso não foi. E aquilo foi assim, até a Maria Irene leu a entrevista e disse, foi um grande choque. Disse, afinal não foi, Ana Luísa, pois não foi. Mas não faz mal, é extraordinário, que seja com um livro que eu tanto gosto e com um livro que eu tanto admiro como como a Minha Senhora de Mim, Maria Teresa Horta. Eu não sei se havia mais coisas, eu não as apontei. Queres ler o poema? Leio. O poema Minha Senhora de Mim, Maria Teresa Horta, começa comigo me desafio, Minha Senhora de Mim, sem ter dor, nem ter cansaço, nem o corpo que desfaço. Sei estas coisas todas de cor, eu sei todos os poemas de cor. Portanto, então, este poema é... Diz? Exatamente, que vem da cantiga de mim, comigo me desafio. Portanto, ela apropria o comigo me desafio. O meu poema diz assim, Minha Senhora de Quê? E joga com dona, que é duenha, não é? Dona de Quê? Portanto, dona de Quê? A dona de casa também, não é? Não sei se diz aqui em castelhano. Ama da casa, dona de casa, dona de mim, Minha Senhora, enfim. E sim, tem uma outra coisa em português que é o Senhora Dona. Eu sou Senhora Dona Ana Luísa Amaral, não é? Portanto, é o completo. Minha Senhora de Quê? Dona de Quê? Se na paisagem onde se projetam pequenas asas, deslumbrantes folhas, nem eu me projetei. Se os versos apressados me nascem sempre urgentes, trabalhos de primeiro, refeições, doendo a consciência inusitada. Dona de mim nem sou. Se sintaxes trocadas, o mais das vezes nem minha intenção. Se sentidos diversos, ocultados, nem do oculto nascem. Poética do Hades, quem me dera. Dona de nada, senhora nem de mim. Imitações de medo, os meus infernos. Este poema tem uma coisa engraçada, é que isto é a segunda edição, a primeira edição, portanto, esta é a segunda, saiu na Quetzal, e tem uma gralha, eu quero explicar esta gralha, portanto, é quem me dera, não sei se percebem o que é que isto quer dizer, ojalá,
poética do Hades, del Hades, poética del Hades, ojalá eu lá tuviera. Então, em português é quem me dera, separado-me a mim dera, ponto de exclamação. Houve uma gralha e ficou me dera, sem E, portanto, me dera, tudo junto, o M-D-E-R-A. Eu, quando vi as provas, não reparei. A revisora da Quetzal, que era muito boa, reparou e foi levar isto à Piedade Ferreira, a editora, à dona da Quetzal. E a Piedade Ferreira disse: "Oh, Maria Antônia, que raio de pergunta? Isso é assim." Foi a Ana Luísa Amaral agora, ao rever as provas, resolveu fazer esta transgressãozinha. Deixe lá ficar. E ficou assim. É uma gralha, não é nada transgressão. Mas é uma gralha que pode aumentar para purificação também, não é? Pois, se quiseres, pode ser. Não tem mal. Não é? Mas não tem mal, não há. Não, mas estava a pensar, agora, eu falei antes, nessa interseção também entre o dia a dia, o cotidiano, isso que se chama a grande coisa. Havia um poema que eu estava agora aqui à procura, da tigela, que... Ai, minha filha partiu uma tigela na cozinha. Eu sei. Minha filha parte uma tigela na cozinha, e ela quer fazer um poema, mas afinal tem que pegar antes. As pessoas sabem o que é uma tigela. Assombrada. Uma tigela, como se diz. Pode ser uma taça ou pode ser um gesto. E eu podia ter mandado, eu tenho essa tradução. Flores, sim, não. Então, mas é engraçado, a minha filha nunca partiu nenhuma tigela na cozinha. É mentira. Partiu outras coisas, claro, como as crianças partem. Ela tem 25 anos agora. Partiu copos, com certeza, já nem me lembro, mas tigela de certeza absoluta que não partiu. Mas a tigela foi útil no poema. Mas há uma verdade, efetivamente, aqui, que é o rastro de emoção. Essa está aqui e essa existe. Portanto, eu acho que há esse equilíbrio entre a vida, em qualquer poesia, penso eu, não é? Entre a vida e o fingimento que é a poesia. Porque eu acho que o Fernando Pessoa e o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Erradamente só se leu o primeiro verso. O poeta é um fingidor e esqueceu-se que o quarto verso dessa estrofe diz a dor que deveras sente. Portanto, eu acho que há o fingimento, sim, mas é como se fosse, para mim, esta história do fingimento é como não é um reflexo, não há reflexão, há refração, como a luz que entra num copo e depois se enviesa, digamos assim, não é? Mas, portanto, então o poema é a verdade histórica. A minha filha partiu uma tigela na cozinha e eu, que me apetecia escrever sobre um evento, tive que pôr de lado a inspiração e lápis, pegar numa vassoura e varrer a cozinha. A cozinha varrida de tigela ficou diferente da cozinha de tigela intacta, local propício à escavação e estudo, curto mapa arqueológico num futuro remoto. Uma tigela de louça branca com flores, restos de cereais tratados em embalagem estanque, espalhados pelo chão. Não eram grãos de trigo de Pompeia, mas eram respeitosos cereais de qualquer forma. E a tigela, mesmo não sendo da dinastia Ming, mas das Caldas, daqui a 5 ou 10 mil anos devia ter estatuto admirativo. Mas é hecatombe, deu-se. E escorregada de pequeninas mãos, ficou esquecida de famas e proveitos, varrida de vassouras e memórias, por mísero e cruel balde de lixo azul em plástico moderno, indestrutível. Essa realidade cotidiana que não existia, de fato, que foi inventada pela palavra, que depois, afinal, existe o proprietário da barreira, mas que depois aquilo transforma-se num espaço também, não só poético para o presente, como também um espaço de descoberta para o futuro, descoberta cultural, artística, arqueológica para o futuro, poético também. Esse jogo sempre não é difícil. Falamos em uma palavra que pode reabilitar a realidade, os
sueño de Mario Cesarini, el somni dels poetes que després se consideren la paraula com a creadora de realitats. Estem sempre amb l'Evangeli de Joan i sempre igual, no? I per aquells que consideren així la paraula com a creadora de realitat, evidentment que la paraula pot rehabilitar, pot transformar una realitat real, quotidiana, sòrdida, banal, en una realitat nova, una realitat poètica. Ara bé, estic en català perquè no sé per què m'ha passat, però bueno. Bé, Cesarini, gran poeta també, una d'altura, va deixar d'escriure. Als anys 60 va deixar d'escriure i tenia explicacions de tot tipus, explicacions demòtiques i explicacions aristocràtiques. L'explicació demòtica era que la musa l'havia posat a les banyes i per tant s'havia acabat. Les explicacions aristocràtiques, per dir-ho així, una era que s'havia cansat de pregar, s'havia cansat d'invocar el sant i el sant no volia aparèixer i per tant, és a dir, la realitat no se volia transformar, rehabilitar i per tant s'havia cansat ja d'invocar el sant. I l'altra era que cada vegada més les paraules li feien por. La paraula deia ell, la paraula com una cadeia, horrível, e cada vez sentia isto assim, cada vez mais, não é? Por isso diz, pintar, bom, eu agora estou a pintar aquelas águas no final, não é? E sinto-me mais distante, é como se fosse um outro que pinta, acaba a obra, e aquela obra é alheia, não é a minha obra, não tenho nada com a... Agora, eu digo livro e fica livro. Quando eu queria dizer provavelmente 1000 coisas diferentes, que não justamente livro, mas disse livro e fiquei preso à palavra livro. Portanto, a linguagem criadora e libertadora pode ser, de facto, o contrário, agrilhadora. E eu não sei se a Luísa tem sentido as duas coisas. Eu acho que tem muito bem. Eu gostei muito, perfeito, desta citação de Cesarini, pois, porque eu acho que é isso mesmo que quero dizer, é que a pintura, apesar de tudo, é uma linguagem diferente, sendo linguagem também, não é? E então eu penso que, para mim, isso faz muito sentido, porque era impossível a Mário Cesarini falar, se quisermos, essa linguagem, porque essa linguagem, apesar de tudo, não estava contaminada pelo cotidiano nem pelo real. Porque, afinal de contas, a poesia ou a literatura escreve-se com as mesmas palavras e com os mesmos... Não temos outras, com aquelas com que comunicamos, não é? Quer dizer, as palavras de um poema são as mesmas palavras que eu uso no dia-a-dia para falar. A única coisa que eu faço é baralhá-las, não é? Pronto, baralho-as de outra maneira. Mas, quando às tantas, o que acontece é que baralha e volta a dar, quer dizer, quando a gente vê que não sai um naipe novo, é muito angustiante. É muito angustiante. Eu assisti a isso, por exemplo, com uma escritora que infelizmente não tinha essa capacidade de pintura do Cesarini, foi a Ilse Loza. A Ilse Loza, nos últimos anos da sua vida, uma grande escritora para crianças, a Ilse Loza, uma grande escritora, pronto, eu acho que ela tem livros maravilhosos. A Ilse Loza, nos últimos 10 anos, não conseguia escrever, ela chorava de angústia, porque ela dizia, Ana Luísa Amarral, porque ela era de ascendência judaica, portanto tinha vindo da Alemanha, não é? Fugiu ao nazismo, e ela dizia, Ana Luísa Amarral, tratava-me sempre pelo nome completo, e eu não me sei nada, Ana Luísa Amarral, e chorava. Portanto, a angústia há de ser não se conseguir, não é? Não conseguir. Por outro lado, eu acho que é o Mário Cesarini, eu vou servir-me dele, que diz uma frase maravilhosa: só a imaginação transtorna, só a imaginação transforma. E eu acho que isto é verdade, quer dizer, há isto. E a linguagem faz isso, claro, não é? Quer dizer, a linguagem faz isso. Quer dizer, ancorada que é pela imaginação, depois ela consegue, eu acho, transformar aquilo que eu... Porque é que um balde de lixo não há de ser poetizável como é uma nuvem? A velha polémica de poesia pura é Juan Ramón Jiménez,
temos. Não, mas, desculpa, isso é só mais uma coisa que eu queria dizer. É como, por exemplo, agora dizermos que nos últimos 10 anos, 15 anos em Portugal há esta grande tendência para se dizer que a poesia perdeu a aura. E então citamos Benjamin, lá vem para Walter Benjamin, que esteve tão esquecido e agora é recuperado e é trazido. Então, Walter Benjamin, que fala, como sabemos todos, da morte da aura, e pronto, e a poesia agora não pode ter aura. Ou seja, a poesia lírica não pode ser, não há poesia lírica. Que disparate, não se pode escrever poesia lírica. Já passámos por isso, não é? Quando passámos por Adorno, e depois veio o Adorno, veio o Benjamin. Ora, eu acho que é preciso contextualizar as coisas. O Adorno, quando escreve isso, escreve quando escreve. E ele não quer dizer que depois de Auschwitz não pode haver poesia. O que ele quer dizer é que depois deste horror, agora, de facto, escrever poesia é quase uma heresia. Mas o que é certo é que a poesia continua a ser escrita. Não é? Mário Cesarini vem depois disso. Por exemplo, não é? Quer dizer, e a aura, a perda da aura, eu acho que a poesia lírica, ainda mais porque a poesia lírica, pode ser uma forma de resistência a este mundo dominado dominado pelo dinheiro, dominado pela economia, por este tom economicista, este grande desastre no Japão, este horror que aconteceu no Japão, faz muita impressão quando a gente vê, quando eu vi, por exemplo, ainda em Portugal, notícias do sismo do Japão, não sei quantas mil pessoas, aquelas imagens horríveis do maremoto, do tsunami, e por baixo a bolsa desceu 3%. Quer dizer, como é que eu consigo encaixar isto? E as pessoas que morreram, e quando dizemos cerca de 10 mil mortos, para quem perdeu um filho, esses 10.003, esse terceiro, depois dos 10 mil, não é um cerca de... é uma pessoa, é um ser humano, não é? Ora, um poema de amor, por exemplo, resiste a esta lógica da economia. Falavas que o poeta usa as palavras de cada dia, mas baralha de outra maneira. Não é? Mas também Nelson usa a palavra criativamente e cria também palavras. Cria linguagem. Isto por uma coisa que eu agora queria falar publicamente, que também eu gosto, é o jogo com as palavras. Olha, tem 2 livros de poesia seguidos. Um titula-se Imagens, imagens, e o outro Imagias. Bom, Mas não existe, admito, é uma invenção. É mais uma casa, não é? Mais uma casa, mas pode, parece feito, de propósito feito. Responde um poema. E magias, porque é imagias com I, não é? Como é que se escreve? Imagias, não tinha explicação, mas fonicamente, na minha cabeça, é imagias. Não é de mas magias. E também magias. Mas é também imaginas. É imaginas. Imagina-se. Imaginação. E é também imagens. Portanto, está tudo ali condensado no imaginas. Tens razão, pois. Não queria subir isto também, porque não, há jogos, há muitos jogos também, nos livros. Jogos, obviamente, não gratuitos. O poeta não faz jogos assim, brincadeiros, não. Faz jogos criativos. E em relação, de alguma maneira, também com isto, como usa a palavra o poeta, realmente, os antípodas, no contrário de como usa a palavra outro tipo de gente, hoje, não é? Isto é, a palavra usada à maneira de João como criação de realidade, e a palavra usada como disfarce para o vazio, que é realmente o que estamos agora a ver cada dia, a usar excelência, excelência, sei lá, liberdade de alguns, por aí, tudo para, ou então a mudar os nomes das coisas, mas não justamente para criar, para além daquilo que esse nome já designava, para criar mais realidade, mas simplesmente para manter a mesma realidade, só com um tipo de disfarce de um nome diferente.
e a gente pensa isso, que já criou-se a realidade, fizemos um passo para a frente, quando realmente não fizemos nada. E não fazer nada é ir para trás, sempre, não é? Enfim, este uso da linguagem, pues, enmascarador da realidade, disfrazador del vacío, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Como decía mi amigo Camilo Cela, que todos conocéis, ¿no? Perfecto. Un día verás como a los sacerdotes nos llaman ingenieros técnicos en administración de sacramentos. Piensan que han revolucionado el hecho religioso. Uma coisa assim, né? Isto é em termos também caricatos, mas realmente é isto, não é? Portanto, a palavra do poeta vai no sentido daquela pureza e daquela riqueza da linguagem, porque Malarmé falava e que Malarmé, século XIX, nos exigia a todos. Pois, o que eu queria dizer, perfeito, é quando eu disse que utiliza as mesmas palavras do dia a dia, obviamente que depois os jogos faz com elas todo o tipo de invenções, digamos assim, não é? Em termos de combinações que faz com elas, os próprios neologismos, e magias é um neologismo, não existe, não é? Mas apesar de tudo, o que eu quero dizer é que, apesar de tudo, há sempre uma ponte qualquer que o prende às palavras com que eu digo ao outro, meu semelhante, qualquer coisa. É isto que eu quero dizer, percebes? Quero dizer, na maior parte dos casos, os termos que eu utilizo, as letras que eu uso, é o alfabeto. Quer dizer, eu não tenho outras letras para escrever poesia, a não ser as letras que estão no alfabeto. Portanto, só tenho essas. Só tenho essas letras, era isso que eu queria dizer, não é? É claro que depois a transfiguração, eu acho que a poesia, toda a arte é um desejo absoluto. Toda a arte se inscreve nessa impossibilidade do absoluto. Quer dizer, por exemplo, o meu livro penúltimo, Entre Dois Rios e Outras Noites, esse título, eu não posso cruzar as duas coisas, entre dois rios, como é que eu posso dizer entre dois rios e entre outras noites, quando muito era e entre duas noites, era lógico, entre dois rios e duas noites, ou entre dois rios e muitas noites, mas não entre dois rios e outras noites. Isto depois há uma fratura, não um momento qualquer fraturante, desviante, digamos assim. Mas quando quem escreve se serve, repara, essas palavras que aí estão, elas existem todas. É a maneira, de facto, como elas estão dispostas, como elas estão organizadas, não é? Penso eu que depois lhes dá, obviamente, um sentido diverso. Não há outra maneira, mas o desejo do absoluto, era isso que eu queria, era aí que eu queria chegar, na questão do desejo do absoluto. A arte existe sempre para combater a mortalidade, eu acho, para combater a morte. Para combater a morte. E ela tenta ser uma forma de imortalidade, quer dizer, tenta ser a relação, a figura da relação. Deixa de ir, se há absoluto, não há relação. Quando eu digo, é o João Micronci que fala nisso, quando eu digo ao outro, quando eu amo alguém, quando estou muito apaixonado, e a sensação de que os dois formam um, não formam, quer dizer, se formam um, deixam de ser dois. Ou bem que é um, ou bem que é dois. A relação é isso mesmo. Portanto, para conseguir esse momento genesíaco, essa totalidade, para tentar atingi-lo, eu escrevo poesia. Sabendo, todavia, e isto é que nunca vou atingi-lo. Mas tento. E a arte é isso. É sempre esse desejo, esse espaço de primeiro, é esse espaço, é o espaço do desejo. É o espaço que tenta preencher, mas depois não consegue preencher. Se houvesse perfeição, não havia poesia. Se houvesse perfeição, não havia arte. Deus não precisa de pintar, se existe, não precisa de pintar nem de escrever poemas. Quer dizer, a perfeição não é. Se houver perfeição, não há poesia. Portanto, poesia pura não existe. Eu acho que não existe. Não pode existir
porque senão deixava de existir poesia. A poesia, em qualquer linguagem da arte, eu acho que é sempre isto. Agora, aspira, deseja, tenta, pois claro. Portanto, eu acho que é isso. Não sei. Ana Luísa, 2 minutinhos só já para acabar a poesia e acabamos já. Falamos de inversões, mundo às avessas, tradição às avessas. Essa maneira de ler o avesso, essa maneira de ler a tradição, de dialogar com a tradição, mas que tem um pouco a ver também, que eu falava no início da voz, da palavra poética de Ana Luísa, como uma palavra própria, todas são próprias e genuínas, mas já sabemos o que quer dizer, a conotação que tem, uma palavra original. Tem a ver um pouco com isso. Quando Guilherme de Torre, por exemplo, falava das vanguardas e falava da ideia que preside, uma das ideias que preside a arte de vanguarda, que é a ideia da novidade, da originalidade. E ele dizia assim, há 2 maneiras de ser original. Uma, enfim, que pedia a Baudelaire, lançar-se na falésia para encontrar o novo absolutamente. A outra é ler de outra maneira a tradição, que é como pessoa também interpretava a tradição. Não é? E eu acho que é isto, realmente, o que a Ana Luísa faz com a tradição. A dar a volta, como a roupa da sua volta. Mas como o avesso, virar as coisas, virar o bolso do avesso. Exatamente. E outra coisa também é, que também preside, é essa ideia de intermédio. Isto é, que evidentemente já estamos a ler também a tradição, outra vez, que é do lugar, como Mário Sá Carneiro, e o nosso eu, o nosso outro. É coisa de intermédio, cuidado contra o intermédio, vai ao outro. Bom, esta ideia, eu acho que parece repetida de várias maneiras ao longo dos poemas. E isso também, essa sensação de... Essa sensação, eu nem sei se do ponto de vista biográfico, não é? Isso tem alguma explicação, até pode ser que tenha, porque eu nasci em Lisboa e aos 9 anos de idade fui para o Porto e sofri muito, foi horrível. Eu já disse isto em entrevistas, foi muito doloroso. Eu chorei durante meses, eu acordava com a almofada cheia de lágrimas, porque me foi, atirava-me ao ar, chamava isto nos anos 60, Portugal de 1962, para aí, 64, 63, 64, dividido, ainda está em bairrismos, o norte e o sul, Lisboa e Porto. Então, eu tenho um sotaque de Lisboa hoje, aos 54 anos, eu não apanhei o sotaque do Porto, do Norte. Não tenho uma palavrinha, eu digo rio, frio, não digo rio, frio, que é como se diz no Norte. Eu senti, pronto, bom, isso até aos meus 15 anos foi horrível. Sair de Lisboa, todos os hábitos, porque, repara, no sul de Portugal, de Coimbra para baixo, é muito influenciado, sobretudo pelos árabes, de Coimbra para cima, pelos celtas, os próprios jogos. Nós em Lisboa, eu jogava um joguinho de rodas, ao Lourenço, onde cai o lenço. Chega ao norte e há um jogo que se chama o jogo do mata, com uma bola e diz-se mata, e traz, tira-se para as costas, e era mata a Lisboeta, e matei, pronto. E era muito violento, e eu chorava muito, eu era muito magrinha naquela altura, fui magrinha até aos 20 e tal anos, quase 30, depois enfim, muito magrinha, muito pequenina, era filha única e foi um horror. Aos 15, 16 anos comecei a gostar do Norte, e hoje eu tenho um apartamento em Lisboa, mas vivo no Porto, adoro o Norte, vivo perto do Porto, em Lessa, da Palmeira. Eu também não vivi em Lisboa, vivi em Sintra, portanto, eu nunca vivi no centro, sempre assim um bocadinho na periferia, na margem, não é? Do grande centro. Isso é muito bom. Quer em Sintra, quer em Lessa da Palmeira. Ao passar a gostar do Norte, não deixei de gostar de Lisboa. Lisboa é uma cidade pela qual a gente se apaixona. Eu acho que Porto, aprendemos a amar o Porto, é diferente, é uma cidade que resiste à paixão, muito mais. Então, eu nunca me senti nem de Lisboa nem do Porto. Eu senti-me sempre uma coisa entre cá e lá. E ao mesmo tempo eu sou dos dois lados. E isto eu sempre senti. Há um psicólogo, Oscar Gonçalves, que traduziu, sem me pedir de resto, para espanhol, um poema meu, que eu agora não consigo encontrar, agora lembrei-me, mas que diz a mesma folha,
De um lado, analisar. Do outro, eu. Mas o lado primeiro também eu, outro eu. E depois, e o vazio entre os dois lados é um terceiro eu. Portanto, esta sensação de estar entre é muito angustiante, mas é muito confortável. Eu gosto. Porque não pertenço. Eu não gosto de pertencer. Eu nunca fui de partido político nenhum, nem hei de ser, acho eu. Quer dizer, a gente também nunca digas nunca. É outra coisa, não é? Na vida, pronto. Mas esta coisa de não pertencer é bom. E ao mesmo tempo se quisesse, se calhar, talvez fizesse um grande esforço, eu podia pertencer, mas não pertenço. Bem-vinda ao clube dos companheiros de viagem. Pronto. Obrigada. Ou então ao clube daqueles que, como eu, descobriu a sua vocação, tanto que era ser estrangeiro. E em versos também é, nos versos. Isso, ser estrangeiro, é uma vocação. Não sabia o quê, como aquilo da saudade, não sabes o quê, mas afinal descobri que era a minha vocação, ser estrangeiro. E não é bom ser estrangeiro, é bom. Eu sou estrangeiro universal, como dizia também da pessoa. Não por imposição. Porque há de ser não, muito complicado também. Vocação definitiva. Isso, o sentimento, porque é assim, o sentimento de não pertença escolhido. Porque o sentimento de não pertença não escolhido vai ser trágico. Mas a não pertença universal, ao mesmo tempo também pertence a tudo. Exatamente. Também é fantástico. Exatamente, também é fantástico. Isso é uma coisa da minha família, sabes? Tinha um primo que queria ser fonte bem informada, não? Eu queria ser estrangeiro. Famílias somos assim de raros, pronto. Mas enfim, limita esses cruzes. E agora, ela, para além da Campos, e é que se crê que a Campos aqui é, e sem deixar de ser poeta, obviamente, como poeta também, escreveu livros dessa literatura chamada, por vezes, infanto-juvenil, ou livros infantis, e adaptações que hoje ela trouxe duas. Os livros infantis não têm em casa. Uma adaptação para gente mais nova, não é? Para crianças, um livro de Gil Vicente, o Alto de Mofina Mendes, e de um livro de Essa de Queiroz, que é A Relíquia. As escolhas também dela são um pouco perversas, não sei, eu tenho de ler sobretudo A Relíquia, eu não consigo imaginar o que ela fez com a relíquia para adaptar. Fiz a camisa de noite de Mary, transforma-se na noite em camisa. O meu personagem que é. Mais uma vez. Mas está lá. Outra vez está a camisa. É a noite em camisa. Leem a relíquia e depois leem a versão da Ana Luísa. Bom, passam já 10 das 8, portanto cumprimos a regra das nossas obrigações. O nosso prazer, enfim, foi pouco, continuar a ouvir mais poemas da Ana Luísa, tranquilamente. Se alguém tem alguma coisa assim, uma intervenção, em algo que eu vou dizer alguma coisa, mandar-lhe alguma coisa, Ana Luísa? Não? Pode dar mais um poema. Então, Eu leio mesmo. mais 3 poemas. Não, 3. 3? 3. E não é muito. 3. E não é muito. Então, Não, é que vou começar com coisas de partir. Depois, piscada de cor e depois um pouco só de cor. Coisas de partir primeiro. Coisas de partir. Não encontra. Não está aí. Não. Então não é. Então leio só dois. Porque não tem espanhol. Este livro é espanhol. Não, vou ler então 3, mas vou ler poesia ou palimpsesto. Foi o poema que eu escrevi aqui em Palma de Maiorca. A Lourdes fez o favor, eu mandei por mail e ela passou-me, portanto imprimiu. Eu tenho que contar uma história. Eu no dia 8 de janeiro deixei de fumar, mas no dia 16 de fevereiro voltei a fumar. Mas estou a fumar só 5, hoje já fui aos 7. Eu fumava 50 cigarros por dia. Estou a fumar 6, 7, mas estou com um champix, que é uma coisa para deixar de fumar. Bom, então estou nesta grande angústia e achava que deixando de fumar eu deixava de escrever. E isto fazia-me, deixava de escrever poesia, pronto. E hoje fiquei muito feliz porque desde janeiro que eu não escrevia nada e eu já estava a entrar em paranoia porque eu escrevo muito.
E hoje escrevi um poema que se chama Poesia ou Palimpsesto. E, portanto, brinca com palimpsesto. Limpa o cesto bem limpo, mas deixa lá ficar sombra ligeira, essa primeira sílaba. Sobre ela, podes encher o cesto com mais sílabas e até outras palavras. Traz assim um cesto que aos olhos de quem vê é um cesto só teu, onde escondeste as coisas do costume dos cestos, flores, solidões, rastilhos, bombas. Foi limpo o cesto aos olhos de quem vê, mas tu sabes que não, que houve ali um momento de ladrão, quando nele ficou a sombra dessa sílaba. E agora mostras a toda a gente o cesto e não há sombra. Há só a mão, que surge e pega no teu cesto, o toma devagar, e o olha com olhos de quem lê, e o limpa muito limpo, ao teu antigo cesto, deixando lá no fundo, disfarçada, uma segunda sílaba. E agora vou ler 2 poemas que me dizem, particularmente, o primeiro é meu pai, foi dedicado ao meu pai, que morreu em 2002, e chama-se Que Escada de Jacó. Fala em 3 momentos. O primeiro, a alunagem, não sei como é que se diz, a alunagem, como? Quando se aterrissou em La Luna. O segundo, o exame de 5º ano, que era uma coisa muito importante, e o terceiro, o nascimento da minha filha. O segundo poema chama-se Um Pouco Só de Goia, e eu gostava de ler Carta à Minha Filha, mas o primeiro é Que Escada de Jacó, a meu pai, 2 de dezembro de 2002. Na noite em que a lua foi pisada pela primeira vez, ainda há preto e branco a sua imagem, escafandros brancos, o reflexo do sol nas lentes baças, a escada que descia, o pó sem gravidade que a bota levantou, tão branco e mágico, nessa magia de 2 da manhã, hora local, daqui, estavas comigo. Comemos sopa às 4 da manhã, e eu vejo ainda aquela sala, a mesa lá ao fundo, o sofá grande, e eu de 11 anos a sentir-me grande, porque assim me fazias e falavas. A lua a ser pisada, humana condição pela primeira vez. No dia em que as ciências em exame mais longo se faziam, eu, sem saber o grau das equações, que incógnitas havia a resolver, era verão, e o sol do lado esquerdo, à esquerda da imagem tripartida à minha frente, teimando na ignorância, nessa angústia menor de 3 da tarde, sabia-te sentado atrás de mim, na carteira de trás, à espera, atravessado de nervos e ternura. Passei, e eu vejo ainda o teu sorriso, o pó sem gravidade no olhar, e eu, 15 anos, a sentir-me grande, porque assim me parecia, uma galáxia à solta pelo corpo e o calor do sol tão transparente. No dia em que o meu corpo se atravessou de nova dor, quase rasgado a meio, a luz do sol entrando pela janela antiga, os tetos altos, brancos, batas como escafandros, nesse dia tão longo em que o sol caminhou até ao fim para do fim nascer, estiveste sempre lá. Vejo-te ainda encostado à ombreira dessa porta alta, a voz dos escafandros tentando sossegar-te, e tu, a soluçar baixinho, dividido entre amor e alegria. Na noite em que a lua te deixou, em que deixaste sentir a sua luz, o mais trêmulo toque, tudo o que assim nos faz, frágil, imensa, humana condição. Na noite dos fantasmas e escafandros cinzentos, eu não estava contigo. A que sabia a sopa que comemos? Que Escada de Jacó. E, por último, Um Pouco Só de Goia, Carta à Minha Filha. É claro, o quadro dos fuzilamentos de Goia, um poema de Jorge de Sena, lindíssimo, Carta a Meus Filhos, sobre os fuzilamentos de Goia, e um poema de Emily Dickinson que diz A Minha Vida, Espingarda Carregada. Lembras-te de dizer que a vida era uma fila? Eras pequena e o cabelo mais claro, mas os olhos iguais. Na metáfora dada pela infância,
perguntavas do espanto da morte e do nascer, e de quem se seguia e por que se seguia, ou da total ausência de razão nessa cadeia em sonho de novelo. Hoje, nesta noite tão quente, rompendo-se de junho, o teu cabelo claro mais escuro, queria contar-te que a vida é também isso, uma fila no espaço, uma fila no tempo, e que o teu tempo ao meu se seguirá. Num estilo que gostava, esse de um homem que um dia lembrou Goya numa carta a seus filhos, queria dizer-te que a vida é também isto, uma espingarda, às vezes carregada, como dizia uma mulher sozinha, mas grande, de jardim. Mostrar-te leite creme, deixar-te testamentos, falar-te de tigelas, é sempre olhar de amor, mas é também desordenar-te à vida, entrincheirar-te e a mim em fila descontínua de mentiras, em carinho de verso. E o que queria dizer-te é dos nexos da vida, de quem a habita para além do ar, e que o respeito inteiro e infinito não precisa de vir depois do amor, nem antes, que as filas só são úteis como formas de olhar, maneiras de ordenar o nosso espanto, mas que é possível pontos paralelos, espelhos e não janelas, e que tudo está bem e é bom, fila ou novelo, duas cabeças tais num corpo só, ou um dragão sem fogo, ou um unicórnio ameaçando chamas muito vivas. Como o cabelo claro que tinhas nessa altura se transformou castanho, ainda claro, e a metáfora feita pela infância se revelou tão boa no poema, se revela tão útil para falar da vida, essa que sem tigelas, intactas ou partidas, continua a ser boa, mesmo que em dissonância de novelo. Não sei que te dirão num futuro mais perto, se quem assim habita os espaços das vidas tem olhos de gigantes ou chifres monstruosos. Porque te amo, cria-te um antídoto igual a elixir, que te fizesse grande de repente, voando como fada sobre a fila. Mas por te amar não posso fazer isso, e nesta noite quente a rasgar junho, quero dizer-te da fila e do novelo, e das formas de amar todas diversas, mas feitas de pequenos sons de espanto, se o justo e o humano aí se abraçam. A vida, minha filha, pode ser de metáfora outra, uma língua de fogo, uma camisa branca da cor do pesadelo, mas também esse bolo que me deste e que agora floriu, passado um ano, porque houve terra, alguma água leve e uma varanda a libertar-lhe os passos. Então, obrigado a todos, muitas graças, voltarei aí pela presença e demà tancarem aquesta setmana de cultura portuguesa segona amb la presència d'Inés Pedrosa, ficcionista, editora de la Casa Pessoa i pronto, bueno, tancarem aquesta setmana, ja digo, i per tant, fins demà apareix, no sé, Lourdes, sí, demà tindrem un cálice do Porto. Não, mas era um cálice do Porto para acabar a semana.